bom dia, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vejam, nós vamos hoje concluir o nosso conteúdo e a semana de revisão. Vamos concluir com uma atividade comentada, selecionei algumas questões sobre predicativo do objeto, predicado verbo nominal e concordância verbal apenas com verbos impessoais. Então, nós vamos utilizar essas atividades para a gente estar sanando todas as dúvidas que vocês ainda têm com relação a esses assuntos, ok? Então, vamos lá. Questão número 1. Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta. Então, aqui nós vamos analisar quais são os predicados que nós temos em cada período, em cada oração. Nesses predicados que nós vamos analisar agora, nós vamos classificar 1 para predicado nominal, 2 para predicado verbal e 3 para predicado verbo nominal. Vamos lá. Analisando cada oração, cada frase, nós temos sujeito, lembrando, sujeito, verbo e o complemento. Então, nós vamos continuar analisando dessa forma. João adora doces. Então, você tem sujeito, mais verbo transitivo direto, mais o objeto direto, predicado verbal. Lembrando que, quando é que é predicado verbal? Quando o verbo é transitivo ou intransitivo. Então, nós temos aí o predicado verbal apenas com o complemento verbal, que é o objeto direto. Pedro é inteligente. Pedro é inteligente, nós temos um verbo de ligação. Se temos um verbo de ligação, então aí nós temos um predicado nominal. João acha Pedro inteligente. Percebam aí que o verbo é um verbo transitivo direto, só que exige o complemento e logo depois do complemento já tem a qualidade desse complemento, que aí essa qualidade nós chamamos de predicativo do objeto. Então, nós temos sujeito, mais verbo transitivo direto, mais objeto direto e mais o predicativo do sujeito. Ah, professora, então aí nós já temos um predicado verbo nominal. Exatamente. Muito bem. Agora, Maria comprou um carro novo. Maria comprou um carro novo, nós temos comprou, que é um verbo transitivo direto. Nesse caso, como o verbo transitivo direto exige um complemento. Esse complemento é o objeto direto. E nós temos novo. Novo aí não vai ser não é predicativo do objeto. É o adjunto adnominal. Porque se tirarmos a palavra novo, vai ter significado do mesmo jeito, vai ter sentido do mesmo jeito. Diferente da outra frase, da outra oração. Se tirar inteligente, aí não faz sentido. Então, professora, quer dizer que essa é a diferença entre a qualidade que é o predicativo do objeto, e apenas o adjunto adnominal? Isso. É essa a diferença. Então, aqui eu tenho o predicado verbal. Até coloquei aqui o código, tá até errado. Vocês podem depois corrigir quando vocês estiverem fazendo lá no caderno de vocês. O dia está triste hoje. Está é um verbo de ligação. Então, se é um verbo de ligação, então eu tenho um predicado nominal. Ok? Pode passar a produção. Veja, questão número 2. Para os termos sublinhados nas orações abaixo, escreva PS, que é predicativo do sujeito, e PO, se for predicativo do objeto. Então, vamos analisar. Pode passar. Vejam só. Nós temos aí, letra A, Pedro estava furioso. Furioso aí é o predicativo.
Mas esse predicativo ele está dando qualidade para Pedro, que é o sujeito. Portanto, eu tenho um predicativo do sujeito. O resultado deixou a aluna triste. Triste é uma qualidade da aluna, ou seja, é uma característica da aluna. Se é uma característica da aluna, então aí você... E a aluna é o quê? É o sujeito? Não, é o objeto. Então aí você tem o quê? Um predicativo do objeto, porque está dando a característica para a palavra aluna, que é o núcleo do objeto direto. Ok. Chegaram atrasados à reunião. A reunião aí vai ser o quê? O objeto indireto. Se é o objeto indireto, então atrasados está caracterizando, está qualificando a palavra reunião. Se está caracterizando o objeto indireto, então você tem o quê? Predicativo do objeto. Letra D. Sua casa é belíssima. Belíssima é a qualidade, ou seja, a característica de quem? De casa. Casa é o núcleo do sujeito. Se é o núcleo do sujeito, então, predicativo do sujeito. Letra E. Todos estavam quietos. Todos estavam quietos. Então, quietos aqui é uma característica de todos. Se é uma característica do sujeito, então o predicativo é do sujeito. Então, a classificação é PS. Tudo bem? Estão conseguindo entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, vai lá no fórum e tire a sua dúvida. Pode passar. Questão número 3. Na questão número 3, diz o seguinte: analisando as orações que seguem, procure identificar a função sintática dos termos destacados, tendo como subsídio a noção relacionada a predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, em cada uma das orações aqui, eu vou ter que identificar novamente se é predicativo do sujeito ou se é predicativo do objeto. Professora, novamente, porque nós precisamos identificar e saber quando que nós temos um predicativo do objeto, ok? Pode passar, pessoal. Vamos analisar. Então, vejam só. Nós temos, sempre a considerei uma excelente amiga. Então, uma excelente amiga vai ser um predicativo do objeto. Mas como assim, professora? Como que vai ser um predicativo do objeto? Ora, quem é o objeto? O objeto é o pronome a, certo? Esse pronome aqui, pronome oblíquo a, é o objeto da palavra, da oração. Se é o objeto da oração, então, essa característica aqui, uma excelente amiga, é a característica do pronome oblíquo a, certo? Os convidados aparentavam eufóricos. Então, quem aparentava eufórico? Os convidados. Então, nesse caso aqui, eu tenho um predicativo do sujeito. Ok. Os convidados caminhavam maravilhados pelo hall de entrada. Maravilhados pelo hall de entrada. Então, quem era que estavam maravilhados? Os convidados. Então, convidados é o predicativo do sujeito. Ela certamente será uma boa esposa. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito novamente, porque eu tenho um verbo de ligação e está caracterizando está caracterizando o sujeito, ela. Todos julgaram inocente. Inocente aí é a característica do pronome oblíquo novamente. Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto. Julgaram incorreta a atitude dela. Então, aqui nós temos o predicativo do objeto novamente. Julgaram incorreta a atitude dela. Então, a atitude dela é o objeto direto. A atitude é o quê?
incorreta. Incorreta é o predicativo do objeto, ok? Pode passar, produção. Veja, questão número 4. Tirada do concurso do IBGE. Então, veja, indique a opção correta no que se refere à concordância verbal. Vamos agora para a concordância verbal. De acordo com a norma culta. Pode passar. Vamos analisar aí de acordo com a concordância verbal. Concordância verbal de verbos impessoais. Vejam só. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Letra A. Imediatamente você já vai descartar essa aqui. Por quê? Porque o verbo haver não vai ficar no plural. Primeiro, porque é um verbo impessoal e muitos candidatos não é o sujeito, certo? Então, portanto, como ele é impessoal, aqui já está errado. Então, qual é a correta, professora? Letra C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Esse verbo fazer, ele é impessoal, ele exprime um tempo. Se exprime o tempo, o verbo fazer está no sentido de tempo, então nós temos o quê? Um verbo impessoal. Esse aqui é que é o correto, ok? Pode passar, produção. Questão número 5. Se houvessem ou houvesse mais tarefas a executar, deveriam ou deveria existir mais elementos na equipe de trabalho. Lembre-se que o verbo haver, ele é o quê? Um verbo impessoal. E o verbo dever, junto com existir, ele é pessoal. Então, vamos passar aí, produção, para a gente poder analisar e ver. Olha só. Então, no caso, professora, se é um verbo impessoal, então vai ficar no singular. Houvesse e deveriam existir porque está o quê? Ligado ao verbo existir, que é um verbo pessoal. Então, se houvesse mais tarefas a executar, deveriam existir mais elementos na equipe do IBGE. O verbo haver, no sentido de existir, é o quê? Impessoal. E não necessita ir ao plural. Não necessita ir para o plural. Ok? Tudo bem? Então, gente, só para finalizar, caso você ainda tenha alguma dúvida, vai lá no fórum, tira a sua dúvida. Se tiver vergonha, pode mandar no meu PV, no WhatsApp, e eu estou aguardando vocês às 10h30. Tudo bem? Então, espero que vocês consigam ter um bom êxito na avaliação de vocês. Lembrando, somos todos parte da mudança. Fique em casa. Beijo e até a próxima.